Então, como aplicar auto-hipnose passo a passo? Como aplicar auto-hipnose passo a passo? Eu acho fascinante esse tema, principalmente colocar ele para o nosso dia a dia, né? Para que seja fácil, útil, claro, e como qualquer ferramenta de autoconhecimento e de processos internos, o que define, coloca isso na sua cabeça, o que define os seus resultados com a auto-hipnose é o seu entendimento do que é auto-hipnose. Vou repetir porque isso é muito importante. O que define o seu resultado com essa ferramenta, a ferramenta é só um nome, auto-hipnose é outro nome, vai ser o seu sistema de crença, isto é, o seu achismo, o que você entende que é auto-hipnose. Então, muito importante iniciar essa abertura trazendo um entendimento sobre auto-hipnose que seja simples, que seja útil e, consequentemente, que tudo isso se transforme de uma forma prática para você utilizar no seu dia a dia. Caso você está pensando, bem, provavelmente vai ter um curso para venda no final. Não, não vai ter um curso. Eu não ia deixar essa live gravada, mas decidi mudar essa ideia, vai ficar gravada assim. No entanto, eu não sei aonde, não sei quando eu vou disponibilizar, então aproveita aí agora. Outro ponto muito importante, não é um curso, não é uma venda de um curso. A minha intenção de fazer a live é que você realmente consiga ter resultados com essa ferramenta chamada auto-hipnose. E para isso, sim, precisa ter uma estratégia, precisa ter uma estrutura, um passo a passo. Eu sempre costumo dizer que sempre que eu compartilho conhecimento, eu passo pequenos detalhes para conseguir estruturar no final. Essa é a intenção, que você consiga, a partir de hoje, aplicar a auto-hipnose. E tem que sim ter uma estrutura, uma base, ok? Então vamos lá. Crença. O que é a auto-hipnose? Para que serve a auto-hipnose? Como eu vou aplicar a auto-hipnose? Existem duas formas da gente entender hipnose. Duas formas. Uma é muito boa para quem é hipnotista de rua e essa forma de hipnotista de rua é extremamente ineficiente para quem vai fazer a auto-hipnose. E qual que é essa abordagem, essa visão? É aquela hipnose que, para a hipnose acontecer, é necessário alterar o meu estado de consciência. Então, há o entendimento que hipnose é um estado alterado da consciência. Esse entendimento para a autoaplicação é extremamente limitante. E quem tem dificuldade em fazer a auto-hipnose é porque está funcionando, por assim dizer, dentro desse entendimento que hipnose ou auto-hipnose é necessário alterar o estado da consciência. E olha como é difícil. Se eu acredito que hipnose é um estado especial da consciência, para eu usufruir dos benefícios da hipnose, eu preciso alterar o meu estado da consciência. E aí já tem o primeiro desafio que eu me coloco para entrar em auto-hipnose e fazer diversos benefícios. E se eu não conseguir alterar o meu estado da consciência? E afinal, o que é exatamente um estado alterado? Entrar em hipnose. Onde está a porta que entra em hipnose? Então, o primeiro passo para a auto-hipnose é simplesmente desconstruir a ideia que hipnose é um estado alterado da consciência. Porque é um pulo, é um desafio muito grande. Ok? Então, Anderson, quero dizer que essa definição, que hipnose é um estado alterado da consciência, que vem da hipnose clássica, ela não é boa, não é útil? Ela é útil, mas em outros contextos. Aqui estamos falando de autoconhecimento, autotransformação, autoterapia e etc. Então, nesse contexto de utilizar a ferramenta sem depender de ninguém, acreditar que a hipnose é um estado alterado da consciência é um fator limitante. Então vamos ampliar esse entendimento e utilizar o entendimento da hipnose ericksoniana, que é dentro da teoria de não estado. O que isso significa para trazer de uma forma bem prática, bem simples. A teoria de não estado diz que hipnose já está acontecendo. Olha só que interessante. Diferente de que eu preciso transformar, alterar, entrar em hipnose, existe um entendimento do mesmo processo, da mesma ferramenta que diz que já estamos em hipnose. Então, eu já tiro um peso das minhas costas, que é entrar nesse estado, alterar o meu estado de consciência e já estou em hipnose. E se eu já estou em hipnose, eu consigo passar uma etapa e simplesmente me questionar, me perguntar o que eu quero obter com esta ferramenta. Olha só como tudo muda. Eu não preciso criar uma estratégia inicial, eu não preciso alterar o meu estado, eu não preciso fazer nada, entre aspas, para entrar em hipnose, porque a hipnose já está acontecendo. O que eu preciso agora é construir o resultado que eu quero. Então, se eu não preciso fazer nada, vamos começar a construir internamente o processo.
como utilizar a auto-hipnose. Então, o primeiro passo é muito importante, que entender que a auto-hipnose é sequencial. Ela depende muito da qualidade, do foco que você dá para as primeiras peças. Por quê? Porque a qualidade das primeiras peças vai definir a qualidade do processo. O que eu quero dizer? Quanto mais objetivo, quanto mais claro, quanto mais concentração você dedicar para as primeiras peças, consequentemente as outras peças vão seguir esse fluxo também. Então, a primeira etapa da auto-hipnose não é mais criar uma estratégia mirabolante para entrar em hipnose. Esquece isso. Isso é completamente ineficiente, até mesmo dentro da hipnoterapia, do uso da hipnose dentro do contexto clínico. Então agora, a primeira estrutura, o primeiro ponto é a intenção. Intenção, o que eu quero conquistar com essa ferramenta. Esse é o primeiro passo. O que eu quero conquistar com essa ferramenta. E isso, falar sobre auto-hipnose não é nada novo. A gente já está fazendo isso o tempo todo. O tempo todo estamos utilizando essa ferramenta denominada auto-hipnose, criando processos internos e construindo experiências. A diferença aqui, o convite da live é que esse processo ele passa a ser feito a nível de escolha. Eu quero isso. Eu quero isso. E não deixar tudo no automático. Como por exemplo, a respiração. A respiração ocorre no automático. Mas, se escolhermos colocar a nossa atenção na respiração, por exemplo, respirar fundo, vamos obter benefícios muito maiores do que deixar a respiração no automático. Como, por exemplo, vamos nos sentir mais relaxado, mais concentrado, vai aumentar o humor e etc. São só exemplos bem simples. Ou seja, um processo que estava no automático, eu escolho utilizar ele. E com isso eu respiro fundo e obtenho mais benefícios do que antes. E a hipnose, a auto-hipnose é a mesma coisa. Está no automático. Mas, se eu escolho utilizar essa ferramenta, eu vou obter muito mais benefícios do que deixar no automático. E olha só o problema de deixar uma ferramenta, principalmente denominada de auto-hipnose no automático. É que essa ferramenta ela vai funcionar em programações que nós fizemos lá atrás. O que muda são as pessoas mudam, o trabalho muda, a casa muda, a cidade muda, mas os resultados obtidos são sempre os mesmos. Os mesmos comportamentos, os mesmos pensamentos, os mesmos feedbacks. Só muda o externo, mas no fundo, no plano de fundo, são sempre os mesmos resultados. Por quê? Porque há uma ferramenta acontecendo agora, mas está no automático. Então vamos lá. O primeiro ponto é a intenção. O que eu quero obter com a auto-hipnose? E aqui há 3 pontos muito importantes a se levar em consideração da intenção. Quando nós vamos fazer uma intenção, e mais uma vez, nós estamos já fazendo isso o tempo todo. Agora aqui é melhorar a qualidade dessas peças. Como por exemplo, alguém diz, eu vou dar um exemplo no meu consultório. Na clínica, é bem comum que a intenção da pessoa está direcionada para aquilo que ela não quer obter. Por exemplo, a pessoa diz, o meu cliente diz, eu quero parar de comer doce. Só que percebe como toda a sua atenção, ou melhor, toda a sua intenção direciona ela a comer mais doce? Eu vou falar bem lento essa intenção para ficar bem claro. Eu quero parar de comer doce. Comer doce. O foco, a atenção dessa pessoa direciona para o resultado que ela não quer mais. Só que como a intenção está toda direcionada para esse único direcionamento, comer doce, é isso que ela vai obter. Então a intenção ela deve estar direcionada para aquilo que você quer. Por exemplo, nesse exemplo, deve ser, eu quero apenas comer alimentos saudáveis. E se a gente investigar um pouco os nossos objetivos, é fato que a gente vai encontrar objetivos direcionados para aquilo que a gente não quer. Se você começar a investigar, a se perguntar, ou a colocar no papel, que é melhor ainda, você pega um papel e escreve todos os seus objetivos. E verifica, um por um, se esse objetivo está direcionado para onde você realmente quer. Você vai verificar que alguns objetivos estão para o resultado que você não quer. E é por isso que você obtém sempre aquilo que você não quer obter. Por causa da intenção. Então a primeira parte é verificar se a sua intenção é o que você deseja obter. Porque a sua intenção vai definir a sua construção interna. Que a gente vai entrar mais na peça de construção interna. Mas o passo é a intenção. Agora, um outro segredo, por assim dizer, da intenção, é a intenção que eu chamo de intenção ecológica. O que seria uma intenção ecológica? É nós criarmos benefícios além de nós mesmos.
Quando o assunto é hipnose, auto-hipnose, tudo vai estar construído acerca da concentração no momento presente. Quanto mais eu me concentro no momento presente, maior é o benefício dessa ferramenta. E para simplificar esse entendimento, é fácil porque a gente não consegue mudar no passado. Não tem como. Ah, Anderson, e a regressão hipnótica? Sim, mas a gente vai lá para o passado ou para uma vida passada, se você acredita nisso, ainda no momento presente. A gente não foi com o corpo lá. A gente não retornou. O que a gente faz é utilizar nossos processos internos bem centrados no momento presente para retornar para o passado. E o futuro é a mesma coisa. A gente imagina o futuro, mas ainda assim estamos fazendo isso no momento presente. Então todo o processo vai ser definido através da sua concentração, da sua capacidade de estar no momento presente. Então a intenção, ela pode ser feita de uma maneira que facilite a sua concentração no momento presente. Muitas pessoas não obtêm resultados da auto-hipnose e simplesmente largam essa ferramenta porque não concentram no momento presente. Elas estão aqui, falam para elas mesmas, hoje eu vou fazer a auto-hipnose, vou fazer a auto-hipnose agora. Só que aí, quando fecha os olhos, está pensando no passado, está pensando no que vai comer, ou está pensando no futuro, as coisas que vai fazer. Ou seja, não está concentrada e de nada vai servir. Porque não tem o elemento, a peça mais importante, que é essa concentração total no momento presente. Então, para facilitar essa absorção no momento presente, há algo que eu chamo, como eu estava dizendo, de intenção ecológica. Nós funcionamos através de benefícios. Por exemplo, vamos supor que eu tenho a intenção de me sentir mais relaxado no meu dia a dia. Esse é um benefício que ele foca, que ele prende apenas em mim mesmo. Eu me sentir mais relaxado. Isso é bom, só que eu me sentir relaxado não torna a minha concentração total, porque eu posso melhorar mais. E como que eu melhoro mais? É através de benefícios que vão além de mim. Por exemplo, eu mais relaxado, eu vou tratar as pessoas que eu tenho convívio de forma mais pacífica, de forma mais amorosa, vou estar mais calmo, mais atento. Ou seja, eu estar mais relaxado também vai beneficiar outras pessoas. E quando eu descubro que o que eu vou fazer beneficia outras pessoas, eu coloco mais atenção para isso. Por quê? Porque é da natureza do ser humano fazer o bem. Quando nós descobrimos que a nossa ação vai gerar benefícios além de nós mesmos, nós tendemos a fazer isso com mais atenção, com mais concentração. Carl Rogers já dizia que é da nossa natureza a autorrealização, o amadurecimento. Então, quanto mais a gente descobre que aquilo que nós vamos fazer é bom, é benéfico para mim e para o outro, então há mais concentração. Então, toda a sua intenção, ela deve seguir duas perguntas. A primeira é, esse objetivo, o que eu vou fazer agora, está direcionado para o que eu quero? Como, por exemplo, eu não quero ser mais triste. Eu não quero ser mais triste está direcionado para ser mais triste. Aí a pessoa diz isso para ela mesma, fecha os olhos e abre e está mais triste. Ok, obteve um resultado rápido e eficiente com a ferramenta auto-hipnose. Então, ao invés de direcionar a sua sugestão, que vamos entrar também sobre como tornar a sugestão mais poderosa, ao invés de deixá-la negativa, você precisa focar no início. É interessante sim você escrever num papel, para você se acostumar, se habituar a criar sugestões que são a intenção de forma positiva. Nesse exemplo, eu não quero ser mais triste, é simples. Qual é o oposto a esta sugestão? Eu quero ser mais feliz. Eu quero ser feliz, eu quero sentir felicidade agora, eu quero estar em paz agora. Essas são intenções direcionadas para o positivo, ou seja, para aquilo que eu quero obter. E em seguida, busque benefícios além de você mesmo. Eu estar mais feliz, eu sentir felicidade agora. Quem mais pode se beneficiar disso? E quanto mais você conectar benefícios além de você mesmo, mais atenção, mais foco, mais recursos você vai disponibilizar para este processo. Quanto mais atenção, quanto mais você se centra no momento presente, mais rápido é o processo. Então a primeira peça é criar a direção, criar a rota para você saber qual resultado você vai obter, porque a auto-hipnose é isso. A auto-hipnose é uma ferramenta para conquistar resultados específicos e estes resultados não são aleatórios. Estes resultados eles são definidos no início. Então você sempre vai obter aquilo que você definiu no início. Sempre. Se você teve uma intenção vaga, você vai ter um resultado vago.
Se você teve uma intenção negativa, você vai obter um resultado negativo. Se você não colocou uma intenção ecológica, não gerou benefícios e não sentiu muita vontade de fazer isso e obviamente a sua atenção, sua concentração vai estar dispersa, você não vai obter nenhum resultado, ok? Então, mais uma vez, a intenção é o ponto mais importante da auto-hipnose. Seguindo, tem uma intenção, só para simplificar, eu vou utilizar o exemplo que eu quero me sentir mais relaxado no meu dia a dia. E vou construir os processos, as etapas da auto-hipnose dentro deste exemplo. Me sentir mais relaxado, ok? Então, essa é a minha intenção. Está direcionada para o positivo. É isso que eu quero, estar mais relaxado no meu dia a dia. Em qualquer contexto, dentro dos relacionamentos, como no contexto profissional também. E sozinho também, claro. E eu vou jogar a rede da intenção ecológica. Quanto mais benefícios eu associo na minha intenção, mais concentração eu vou dispor. Ok, já tenho tudo isso e é muito interessante se você está iniciando escrever no papel a intenção. Isso reforça você em vários níveis. É isso que eu quero. Você escreve, você se pergunta, é isso que eu quero? Essa intenção ela está clara o suficiente para mim? Ela está direcionada para o positivo? Sim. Eu consigo gerar mais benefícios além de mim mesmo? Conectar mais benefícios? Consigo. Então você conecta. Imagina outras pessoas se beneficiando com o resultado que você vai obter. Feito isso, passamos para a próxima etapa. Captar a sua atenção no momento presente. Se fosse uma hipnose clássica, ou hipnotizar outra pessoa, essa etapa seria o momento da indução hipnótica. Que uma indução hipnótica nada mais é que captar a atenção da pessoa no momento presente e estabilizar neste momento. Então, como nós fazemos através de uma autoindução hipnótica? Se eu sei que hipnose, a qualidade da hipnose, da auto-hipnose, depende da minha qualidade, da minha atenção no momento presente, qualquer indução que torne, conscientize o meu corpo, qualquer indução que faça eu estar mais consciente do meu corpo, vão ser induções excelentes para a auto-hipnose. Por quê? Aonde está o corpo? O corpo está no momento presente, não está no passado, não está no futuro. Então, sempre que eu me concentrar no meu corpo, mais fácil é eu absorver a atenção no momento presente. Então, tem uma indução fantástica. Na verdade, eu vou passar duas induções, porque para ter escolhas, né? Existe um leque enorme de induções hipnóticas. Só que eu acredito que quanto mais simples, quanto mais rápido, mais eficiente é. Na prática, existem muita informação, muito conhecimento, mas que de nada serve na prática. Muito pelo contrário, até atrapalha. Então, quanto mais simples é o conhecimento, quanto mais simples são as peças da auto-hipnose, mais prático ela tende a se tornar. Então, qual que é a primeira indução e a que eu costumo utilizar muito? 3 sugestões de conscientização e uma sugestão de aprofundamento. Vou explicar na prática. Eu sento na cadeira, não preciso fechar os olhos de imediato. Além do mais, eu acho um erro induções que solicitam fechar os olhos de imediato. Por quê? Não é só porque você fechou os olhos que você se aprofundou e se concentrou totalmente no momento presente. Isso é um engano. Existem muitas induções ericksonianas que já solicitam que o cliente feche os olhos. Só que quando você solicita, por exemplo, uma pessoa fechar os olhos, a tendência é você perder a pessoa. Porque ela fecha os olhos, mas ela ainda começa com o hábito de estar perdida no passado e imaginando o futuro. Então, o ponto é, capte a concentração primeiro. Sempre mantenha uma concentração fixa para depois, aos poucos, estimular o fechamento dos olhos. E não de imediato, porque de imediato a tendência é se perder ainda mais nos processos cognitivos, nos pensamentos aleatórios. Então, vamos lá. Eu vou me concentrar em qualquer ponto. Qualquer ponto mesmo. Pode ser uma janela, pode ser uma cor, pode ser qualquer coisa que esteja à minha frente. E mentalmente eu vou fazer exatamente dessa forma, falando comigo mesmo. Sinta agora o seu pé esquerdo. Uma sugestão de conscientização do corpo. Mais uma vez, quero colocar minha concentração para o aqui e agora. Uma conscientização do meu corpo. E agora eu sinto a minha mão direita. Outra conscientização do meu corpo. E agora eu simplesmente inspiro bem fundo. 3 sugestões de conscientização. E na quarta, uma sugestão de aprofundamento. E agora relaxa cada vez mais. E agora eu relaxo cada vez mais. Então funciona dessa forma. Eu vou fazer como se você estivesse na minha frente. Só que se permita ser conduzido, se permita realmente entrar na experiência, só para você perceber o quanto essa indução é muito eficiente.
Então vamos lá. Bom, eu vou supor que você está sentado, que está deitado, não importa. Agora, sinta o seu pé esquerdo. E sinta a sua mão direita. E inspire bem fundo. E ao expirar, relaxe um pouco mais. Se você fez isso, eu tenho certeza que a quarta sugestão de aprofundamento, ela foi bem eficiente. Por quê? Porque aos poucos fui captando a sua concentração para o momento presente. Ou seja, são pequenas etapas. Internamente você vai sugestionar: sinto o meu pé esquerdo, eu sinto a minha mão direita, eu inspiro bem fundo e ao expirar eu relaxo cada vez mais. E você continua esse loop. Veja que eu não fiz ainda o fechamento dos olhos. Por quê? Porque eu gosto muito de utilizar dessa forma. Ao fazer a primeira vez, na segunda eu vou continuar e sinto as minhas costas, e sinto o meu pé direito, inspiro mais uma vez e ao expirar eu fecho os olhos e relaxo profundamente. Entendeu? Eu crio um loop para colocar minha atenção para o momento presente. E aos poucos eu vou induzindo a mim mesmo o fechamento dos olhos e esse relaxamento profundo. Simples assim, é extremamente fácil. E se você sabe que o seu cérebro ele quer ao máximo economizar energia, então quando você faz essa autoindução uma vez, quando você faz duas, quando você faz três, o cérebro vai dizer: olha, eu entendi. Aí você vai descobrir que vai bastar apenas você dizer: sinto meus pés, inspiro fundo, fecho os meus olhos e relaxa. Você vai ver que você já vai ter uma concentração bem funda, bem enraizada no momento presente. Só que no início requer prática, requer habituação. Só que, como você já percebeu, é uma autoindução que não leva nem 10 segundos. Eu considero uma pessoa, entre aspas, bem preguiçosa, no sentido de que eu quero tudo que seja processo simples e rápido. E na hipnose, na auto-hipnose, é assim mesmo que funciona. Quanto mais rápido, quanto mais eficiente, quanto mais simples, melhor. Sem aquelas coisas mirabolantes, aquelas etapas cheias de teatrais, nada disso. Então, ok. Agora, uma outra indução é através de um convincer, e que é bem eficiente. Dave Elman sabia muito bem do poder desse convincer, a ponto de que ele criou como uma indução hipnótica. Então, qual que é uma outra indução que eu utilizo muito e é bem eficiente? É simplesmente fechar os olhos e olhar para cima. Aliás, vamos fazer juntos. Vou mais uma vez imaginar que você está aqui na minha frente, ok? E que você vai aprender uma nova autoindução extremamente fácil. Então vamos lá. Feche os seus olhos. Se possível, coloque o seu celular em um suporte, mas se ficar segurando também não tem problema nenhum. Então vamos lá. Feche os seus olhos e com os olhos fechados, sem mover a cabeça, olhe para cima, bem no meio da sua sobrancelha. Enquanto você olha para cima, imagina que há uma cola muito forte nos seus olhos. Em algum momento farei uma contagem de 1 até 3. A cada contagem essa cola vai colar cada vez mais. E no 3 você vai tentar abrir os olhos e vai perceber que vai estar completamente colado. 1, mais colado. Continua olhando para cima. 2, completamente colado. Olhando para cima, tenta abrir os olhos. Quanto mais tenta, mais colado fica. Inspira bem fundo e relaxa. Isso. 3, 2, 1. Olhos abertos. Bom, se você fez essa autoindução, você percebeu que quando você cria, quando você valida os seus olhos colados, a próxima sugestão de aprofundamento ela tende a ser aceita. Por quê? É como se uma parte sua falasse: bem, se eu criei essa experiência de olhos colados, se eu falo para mim mesmo e agora relaxa profundamente, também vai acontecer. Então você vai criando um loop de experiências internas e tudo está na questão da sua concentração, no seu engajamento. É engajar a sua concentração em pequenos detalhes do momento presente. Então você tem duas técnicas de autoindução. E se você é iniciante, eu recomendo muito você se basear apenas nessas duas. Pratica. Pratica uma, depois pratica outra. Pratica uma, pratica outra. Por quê? Para você automatizar esse processo. E não jogar na internet autoinduções hipnóticas, que você vai ver uma gama enorme, 10, 15, 30 autoinduções. Só que aí você vai querer fazer as 30 e vai perder a melhor natureza do cérebro, que é economizar energia, criar padrões. Então se você faz uma, faz outra, e você começa a perceber que a cada vez que você faz, o processo se torna mais rápido e eficiente, é a natureza do seu cérebro economizando energia, falando: olha, não precisa mais fazer, deixa que eu automatizo, só fecha os olhos. E é isso que você quer, rapidez no processo, ok? Então você escolhe ou o padrão de conscientização
ou a brincadeira, que é um convincer, é uma pseudo-hipnose, que é o fechamento dos olhos e o relaxamento profundo. Se você ficou na dúvida do padrão de conscientização, você escreve para mim que eu mando para você o passo a passo. 3 sugestões de conscientização do corpo e uma sugestão de aprofundamento. Só um minuto. Vamos lá, seguindo. Agora vem o aprofundamento. Não é só, e agora relaxa e acabou. Não. Agora, para estabilizar esse processo, a auto-hipnose, ou melhor, a sua concentração interna, nós podemos fazer 2 formas que é bem comum na hipnose de rua, na hipnose de entretenimento, ou seja, é bem comum no processo hipnótico, que é o aprofundamento. A única diferença é que não tem ninguém falando para você, conduzindo você. Quem conduz é você, quem cria o processo é você, quem obtém o resultado é você. E isso é fantástico. Você não depende de ninguém, para fazer mudanças internas. Você precisa de pessoas para te ajudar a nível profissional. Precisa, é bom ter uma equipe. É muito útil ter uma equipe. Mas, quando o assunto é mudanças internas, você não precisa de ninguém. Está tudo dentro de você. Basta apenas você aprender como funciona o que está aqui dentro. Ok? E a auto-hipnose é uma grande luz para você colocar dentro de você. Quando você tem uma luz, você consegue descobrir como você funciona. E quando você descobre como você funciona, você para de querer ajuda externa. Porque você tem uma luz e sabe o que deve fazer, sabe como fazer, ok? Mas voltando. Como funciona o aprofundamento? Existe o aprofundamento por contagem e existe o fracionamento. Mais 2 escolhas. O aprofundamento por contagem é quando você fechar os olhos, você vai dizer para você. Em algum momento farei uma contagem de 1 até 3, de 1 até 5. Eu não gosto contagens de 1 até 10, de 1 até 1 milhão. Para mim não faz sentido nenhum. Eu acho 1 até 10 bem maçante. Eu conhecendo a mim mesmo, se uma pessoa fala em algum momento farei uma contagem de 1 até 10, eu vou ter escapado entre o 4 e o 5. É muito maçante. Então de 1 até 3, para mim é muito bom, muito eficiente. Então eu vou dizer, em algum momento farei uma contagem de 1 até 3, a cada contagem eu me aprofundo mais. Aprofundo é só uma forma de falar, ok? Entenda esse aprofundamento como a cada contagem eu me concentro mais dentro de mim mesmo. Eu me interiorizo mais. É apenas isso. Então, 1, mais relaxado. 2, mais relaxado. E 3. Agora eu quero passar uma dica extremamente importante e que as pessoas pulam isso. Só que faz toda a diferença. Veja só. Inspira bem fundo. E na expiração, diga relaxamento. Faça isso agora. Inspira bem fundo. E na expiração, diga relaxamento. Você vai descobrir que na expiração já há uma tendência natural de relaxamento. Já há uma tendência natural de relaxamento. Na expiração já há uma sensação mais ampliada de deixar ir, de se entregar. Então não faz muito sentido realizar autossugestões de relaxamento e aprofundamento apenas na expiração? Sim, claro. Se a expiração ela já amplia a sensação de relaxamento, aprofundamento, deixar ir, então utilize sugestões de aprofundamento, de relaxamento e de deixar ir apenas na expiração. Vamos fazer junto? Inspira 1 e na expiração relaxa. Inspira 2 e na expiração deixe-se ir. Percebe? Quando você expira, você amplia naturalmente as sugestões de relaxamento e de aprofundamento. Então, quando você for fazer a contagem, em algum momento farei uma contagem de 1 até 3. A cada contagem vou relaxando e me aprofundando mais. E no 3, vou me permitir estar bem relaxado. Apenas isso, bem simples. Não precisa criar um roteiro fantástico, fenomenal, com palavras. Não, seja você mesmo, seja simples, ok? Aí você inspira e conta. 1, mentalmente, não precisa ser em voz alta. E na expiração você diz, relaxa. E é óbvio que você precisa seguir o seu tom. Não vai falar, 1, relaxa. 2, relaxa. Não faz sentido nenhum, a não ser se o seu resultado é trazer mais energia. Aí beleza, mas não é a intenção desse aprofundamento. Então o seu tom é totalmente necessário, principalmente em sugestões de relaxamento, ok? Agora, como que é o fracionamento? O fracionamento, ao invés da contagem, utiliza o abrir e fechar os olhos. Como? Você vai dizer para você mesmo. No começo, quando nós somos iniciantes em algo, nós precisamos fazer todas as etapas.
E chega até a ser maçante. É que nem andar de bicicleta pela primeira vez. Você precisa aprender cada etapa. Porque se você gira o seu pé em um movimento circular, no pedal você vai para frente. Você aperta o freio, ele freia. Mas se você apertar muito forte, vai derrapar. Então você vai aprendendo pequenos detalhes para aprender um todo. A auto-hipnose é a mesma coisa. No começo é maçante, no começo é chato, no começo você não vai querer fazer, talvez. Só que o resultado é extremamente valioso, porque você já está fazendo, mas está obtendo resultados negativos. Ou pior, resultados repetidos, vivendo o dia a dia tudo igual. Então vamos lá. Como funciona o fracionamento? Fracionamento, você vai dizer em algum momento, eu vou abrir e fechar os olhos. E a cada vez que eu abro e fecho os olhos, vou me aprofundar mais. Agora um ponto muito importante, quando você abrir os olhos, não faça isso. Por quê? Porque você quer engajar cada vez mais a sua concentração. Então, abre os olhos e se concentra no mesmo ponto. Fecha os olhos, abre os olhos, se concentra no mesmo ponto. Fecha os olhos, ok? Lembra da dica da contagem do fracionamento? Aqui vale a mesma coisa. Inspira, abre os olhos. Expira, fecha os olhos e se autossugestiona. Relaxa. Inspira, abre os olhos. E na expiração, fecha os olhos e diz, deixe-se ir. Eu gosto muito dessa autossugestão, deixe-se ir. Eu acho muito boa ela. Eu não costumo utilizar muito para clientes, porque pode gerar, muito vaga, né? Mas para mim funciona muito bom, deixe-se ir. É como um oceano, simplesmente vai. Sem querer se prender a nada. Para mim funciona muito bem. Ok. Fiz 3 vezes, mais uma vez aqui, você pode encontrar por aí pessoas fazendo fracionamento, abre, fecha, umas 10 vezes, 15 vezes. Eu não acho nada eficiente. 3 vezes, 5 no máximo, tá bom. Ok? Em seguida, passamos agora para quê? Para a utilização dos nossos processos internos para conquistar a intenção. Qual que foi a intenção inicial que eu defini nessa live? Me sentir relaxado no meu dia a dia. Apenas isso. Sentir relaxado é fácil. É fácil. Aliás, no fim dessa live, eu vou passar uma estrutura de 3 dias, apenas 3 dias, para você fazer exatamente dessa forma e que vai acabar gerando uma segurança enorme para você começar a ter autonomia, coragem de começar a utilizar essa ferramenta para liberar suas crenças limitantes, trabalhar traumas, ou seja, de uma outra forma, não gastar mais dinheiro com terapia. Derrubei meu celular, sorte que estou no meu sofá. Boa, Plínio. É isso aí, cara. Quer dizer que então, você se concentrou internamente e os detalhes externos passaram a ficar em segundo plano. Isso é ótimo. Vamos lá, agora muita atenção, muita atenção. Já que a minha intenção é me sentir relaxado no meu dia a dia, e sim, é uma intenção bem simples, porque você precisa iniciar no simples. Precisa iniciar no simples. Então como que eu utilizo para criar esse processo? Isso aqui não é nada novo que eu vou falar. Todos nós já estamos fazendo isso. Só que, mais uma vez, está de forma aleatória, jogada. E vamos conquistando resultados aleatórios ou padronizados. Padronizados da onde? De programações que fomos criando de toda essa experiência que é chamada vida. Então vamos lá. Como que eu crio a intenção? Através dos meus sentidos, imagens, sensações, palavras. Existem técnicas que foram criadas há muito tempo atrás que vão falar apenas isso. Feche seus olhos e fique falando sugestões, autossugestões. Eu me amo, 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 eu me amo. Isso é uma tremenda perda de tempo. Aliás, falar apenas a palavra e focar apenas na palavra pode gerar até o resultado oposto. Sabia disso? Eu vou explicar daqui a pouco por que pode gerar o resultado oposto. Mas antes, é muito importante você entender que a auto-hipnose ela é eficiente porque ela utiliza vários processos associados à palavra. Não é só a palavra, mas é a emoção, é a imagem construída internamente que faz o processo ser eficiente. Por exemplo, se eu quero me sentir mais relaxado no meu dia a dia, essa é a minha intenção. Ao fazer este processo que fomos fazendo, essa etapa agora eu vou imaginar eu relaxado. Eu posso fazer isso de diversas formas. O ponto é vincular imagens internas, as palavras e as sensações. Mais importante ainda é a sensação. Então vamos lá. Vou começar pequenos detalhes. Eu vou imaginar eu relaxado, vendo de longe mesmo, como se estivesse vendo num filme. Eu mais relaxado no dia a dia. Eu vou observar a mim mesmo, minha fisiologia. Eu vou observar a mim mesmo conversando com as pessoas no meu dia a dia, me sentindo mais relaxado.
Em seguida, eu vou entrar, entre aspas, dentro do meu corpo e vou experienciar como é o meu dia a dia eu sentindo mais relaxado. Eu posso até mesmo imaginar uma cor para esse relaxamento, ou seja, aqui é o momento que não há limites. É utilizar a imaginação, a criatividade para criar a intenção. Se a minha intenção é estar relaxado no meu dia a dia, eu já vou criar essa realidade interna dentro de mim. Vou imaginar o meu dia a dia eu sentindo mais relaxado. Só que não é só imaginar, eu vou trazer essa sensação de relaxamento. Quando nós criamos desde a intenção até agora, nós estamos fazendo algo muito importante, que é engajando a nossa concentração no momento presente. E o que tem no momento presente que é tão especial, que faz a auto-hipnose ser uma ferramenta incrível para transformações e criações de realidade, interna para o externo? É que no momento presente estão disponíveis os nossos recursos internos. O que são recursos internos? Alegria, felicidade, coragem, motivação, paz interior, relaxamento, imaginação, autoaceitação, ou seja, recursos. Tudo que é bom, tudo que é útil para a nossa vida. Então, quando eu me engajo cada vez mais no momento presente, através de uma autoindução, através de uma intenção bem definida, quando eu falo para mim mesmo, ou quando eu imagino que eu estou relaxado, eu já estou totalmente no momento em que este recurso está disponível. E a imaginação, essa imagem, essa construção de imagens internas, ela reforça tudo isso. E o relaxamento ele já está disponível, então ele simplesmente vem muito mais fácil. Por quê? Por causa do engajamento da minha concentração no momento presente. Então veja como todas as etapas anteriores, dependendo da qualidade inicial, ela vai definir a qualidade dessa etapa, que é construir internamente o objetivo. Então, mais uma vez, quando você tem um objetivo, utilize a sua imaginação, traga o sentimento, traga a emoção, traga a sensação associada ao seu objetivo e construa dentro dessa sensação, dentro dessa emoção, todo o objetivo que você deseja. Lembrando aqui, eu estou sendo o mais simples possível porque é intencional. Quando nós trabalhamos, por exemplo, com traumas, com fobias, aí já é um outro processo, ok? É muito importante sermos simples no começo para habituar o uso dessa ferramenta, ok? Então vamos lá, seguindo. Ao fim, quando eu criar esta representação interna, eu vivenciando o meu dia a dia, já me sentindo mais relaxado, vários momentos, imaginando eu lá no futuro, trazendo essa sensação. Por exemplo, se todo dia eu sento na minha sala, no meu escritório, eu vou imaginar eu todo dia relaxado nesse consultório. Ao sentar na cadeira, eu vou imaginar eu já relaxando, respirando fundo, falando coisas positivas. E dessa forma, eu estou reeducando o meu cérebro a criar essas representações internas e jogá-las externamente. Mas tudo começa através deste processo interno, ok? Então, ao fim, quando eu fazer este processo, eu vou simplesmente fazer uma pergunta que para mim é bem pessoal essa etapa, mas para mim é a cereja do bolo. É o que me fez realmente vivenciar a auto-hipnose como uma ferramenta extraordinária para o autoconhecimento. Por quê? Uma etapa comum, deixa eu só beber uma água rapidinho. Uma etapa comum do processo, o que a gente encontraria por aí na internet, é a gente ia descobrir que depois desse processo interno, de criar internamente o resultado inicial, íamos descobrir que a última etapa se chama retornar, despertar. Só que veja bem, no início, eu falei que não existe esta ideia de entrar em hipnose. Não existe isso. Ela é errada, ela não faz sentido nenhum, é limitante. Então, se eu não entrei, se eu não alterei a minha consciência, eu não preciso retornar, eu não preciso despertar. Ah, Anderson, mas isso é só uma palavra. Mas entenda que as palavras têm associações, têm significado. Quando eu vejo um hipnotista que faz o retornar, é certeza que ele funciona dentro da abordagem, que ele precisa alterar o estado, ele precisa entrar. Porque se ele acreditasse que ele não precisa fazer a pessoa entrar em hipnose, o retornar, até mesmo a palavra retornar, não ia fazer sentido nenhum no processo. Entende? Só que veja bem, nós estamos interiorizados. Fantástico. Então, ao invés de retornar, eu vou amplificar toda essa etapa e como. Para mim, talvez para você também seja. Eu acredito que no fundo a gente funciona, a gente move para buscar apenas um tipo de conhecimento, que é o autoconhecimento.
estamos nos movendo para nos autoconhecer cada vez mais, através dos relacionamentos, através dos nossos empregos, da nossa vida. Mas tudo é através do autoconhecimento. Quem é isso aqui? O que é isso? Que tipo é isso aqui? Entender essa complexidade. Então, ao invés de retornar, eu vou finalizar esta pequena sessão de auto-hipnose, que tudo isso não dura nem 1 minuto, e na prática vai durar segundos, com uma única pergunta. E a pergunta é: de tudo isso que eu fiz, o que eu posso aprender, mesmo que seja muito simples, sobre eu mesmo? Olha só que fascinante. Eu utilizei a auto-hipnose para relaxar, essa é a intenção, para me sentir relaxado no meu dia a dia. E no fim, eu utilizo essa ferramenta, esse processo bem simples, para obter um simples conhecimento sobre mim mesmo. Só que aqui tem um ponto muito importante. Se você gostar dessa brincadeira de utilizar a auto-hipnose para conquistar objetivos específicos e aprender sobre você mesmo, é muito importante você utilizar a palavra simples. Por quê? Porque veja bem, se eu falo algo como: e agora, antes de eu abrir os olhos, eu vou obter um incrível conhecimento sobre mim mesmo. Isso não parece um passo muito grande? E aí está o grande problema. Quando uma sugestão ela é embalada parecendo algo muito grande, a gente não acredita nela. E com isso a gente não obtém a atenção e os recursos necessários para transformar isso em uma realidade. Então vem um hack, por assim dizer, um segredo, que é incluir a palavra simples. E assim que eu abrir os olhos, eu vou obter um insight ou um conhecimento bem simples sobre mim mesmo. Então, todas as vezes que eu fizer a auto-hipnose, eu vou sempre obter algo bem simples mesmo, sobre mim mesmo. Olha só que fascinante. Então não é só um objetivo específico. O fundo de tudo isso sempre vai gerar autoconhecimento. Agora eu gostaria de voltar para falar sobre aquilo que eu disse, o problema de focar apenas na palavra, apenas na sugestão. Por exemplo, existe a técnica de 21 dias. Que é repetição, habituação. Eu me sinto confiante, eu me sinto confiante, eu sou confiante, eu sou confiante. Só que essa técnica, ela não é que ela não seja boa. O problema é que ela lida com algo que eu chamo com cansaço, ao ponto de você acreditar no que você está dizendo. No cansaço. Ou seja, você fala tantas vezes, ao ponto que você começa bem lentamente a acreditar no que você está dizendo. Só que muitas pessoas, elas vão desistir no meio do caminho. E por que elas vão desistir? Porque elas não vão acreditar no início. É muito simples entender isso. Por exemplo, uma pessoa está depressiva há anos. Todos os processos, o olho dela, os olhos, é uma janela que reforça a depressão. Tudo ela vê triste, ou seja, ela está num transe tóxico. Tudo ela reforça a tristeza, a depressão. Aí ela descobre, olha só, que técnica diferente, 21 dias falando uma única sugestão e funciona. Essa sugestão vai direto no subconsciente, altera minha programação. Essas baboseiras, né? Então, aí ela começa, e olha a sugestão que ela fala. Lembrando, ela está há muito tempo reforçando e sentindo essa, vamos chamar de tristeza, só para facilitar. Aí ela fala: agora eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Olha o problema que é isso. Assim que ela fala, vai ocorrer uma grande incongruência. Por quê? Porque a palavra não vai estar alinhada com o corpo. O corpo dela vai estar reforçando a tristeza. Então, assim que ela fala, a partir de hoje eu sou a mulher mais feliz, há como uma voz interna que diz: não, porque você não sente a felicidade agora. Então você não é. Olha só o grande problema. Então, quando você fala uma sugestão e você não acredita nela, você acaba reforçando o oposto. E é por isso que muitas pessoas fazem auto-hipnose e dizem: caramba, eu me sinto pior. Esse é o motivo de uma sugestão, da qual é um passo muito grande para você. Você simplesmente não acredita naquilo que você está falando. E a dica aqui é utilizar o segredo, o hack da palavra simples. Nesse exemplo dessa mulher que está há muito tempo depressiva, se ela mudasse essa sugestão, mesmo que seja 21 dias, de forma bem ineficiente, apenas focando na palavra, que aí sim ia ser 21 dias, ela poderia transformar esses 21 dias em poucos dias, incluindo imaginação, incluindo o processo de autoindução, ou seja, engajando a concentração, tendo uma intenção, a auto-hipnose que a gente viu etapa por etapa. Mas, se ela incluísse dessa forma, a cada dia eu me sinto um pouco mais, a cada dia eu me sinto um pouco mais feliz. E dessa forma, ela pode facilmente acreditar nisso, porque é fácil.
sentir um pouco mais. É fácil sentir um pouco mais. Isso eu mereço ter. Mas aqui, por exemplo, Kelly, quando você diz eu mereço ter autoconfiança, eu parto do pressuposto que você já tem essa sensação de merecimento. Aí é fantástico. É fantástico. Mas nem todo mundo tem essa sensação de merecimento. Então se a pessoa diz, por exemplo, eu mereço me amar, eu mereço sentir amor por mim mesmo, mas ela sente todas as programações, por assim dizer, sendo bem geral, dizem o contrário, que ela não merece. Se todas as experiências da vida dela reforçaram a ideia que ela não merece, assim que ela falar eu mereço, já vai surgir a objeção. Não, você não merece por causa disso, porque daquele dia aconteceu isso, entende? Então, se você utiliza eu mereço, tenha certeza que você tenha essa sensação, esse sentimento de merecimento. Mas para ficar fácil, para a gente nunca reforçar o oposto e nunca vir a voz que vai gerar uma objeção, simplesmente utilize a palavra simples ou a palavra um pouco mais. Por exemplo, quando eu vou hipnotizar o meu cliente na terapia, na clínica, eu nunca falo e agora relaxa. Porque pode ser um passo muito grande para o meu cliente. Afinal, é muito comum eu ter clientes que não estão habituados a relaxar, não têm prática. Então, ao invés de eu dizer e agora relaxa, eu vou dizer e agora relaxa um pouco mais. E agora relaxa um pouco. É sempre fácil a gente fazer um pouco. Um pouco é um pequeno passo. É um pequeno passo. E agora, sinta a felicidade. Percebe como isso, para algumas pessoas, eu diria até para a grande maioria, é um passo muito grande? Mas, se eu falo, e agora, sinta um pouco de felicidade. É fácil sentir um pouco. Só que a gente é muito apressado, né? Só que vá devagar, pequenos passos. Eu costumo dizer assim, se você for pequenos passos, por exemplo, um pouco mais de felicidade a cada dia, se você obter um pouco mais de felicidade a cada dia, cedo ou tarde você vai obter a felicidade. Então, na verdade, aquele um pouco mais é a felicidade, só que você foi construindo através de pequenos passos. E é assim que funciona a construção interna através da auto-hipnose, sempre com um pouco mais, bem pequeno, bem pequeno. Preciso perder o medo de dirigir. Tem alguma dica? Acredito que a auto-hipnose ajuda. Ajuda, claro. A primeira dica, Kelly, é qual recurso. O que é um recurso? Confiança, amor próprio, alegria, felicidade, autoestima, bem-aventurança, qualquer coisa. Recurso, chocolate. Tô brincando, algo que vem de dentro, tá? Então, a primeira coisa, Kelly, é você se perguntar qual recurso eu necessito para superar isso ou para fazer isso. Aí vamos supor, Kelly, que o recurso seja confiança. Eu necessito estar confiante neste contexto. Eu necessito me sentir confiante enquanto eu estou dirigindo. Vamos supor que seja confiança. Então, o primeiro passo é você trazer essa confiança, sentir ela, trazer ela. Adota uma posição fisiológica da confiança. Porque a gente às vezes esquece que o nosso corpo também ativa recursos, não é só o pensamento. Particularmente, eu tenho muito mais facilidade de ativar recursos quando eu mudo o meu corpo. Ao invés de eu falar, agora eu vou me sentir confiante, se eu coloco as minhas costas eretas, se eu respiro fundo, se eu abro a minha postura, eu tenho muito mais facilidade de sentir a confiança do que eu ficar construindo internamente, ok? Então vamos seguir. Você entendeu, por assim dizer, que era a confiança. Quando você trazer a confiança, quando você realmente sentir a confiança, joga tudo isso, toda essa sensação e imagina você dirigindo. Permita que essa sensação, esse recurso, construa todo o resultado que você espera. Ou seja, você vai imaginar você dirigindo, sentindo confiante. Mas imagina de verdade, você pode sentir a mão no volante. Você pode sentir a confiança. É muito bom, às vezes, trazer cores, só para reforçar cada vez mais. Quanto mais detalhes a gente cria, mais a gente reforça. O que eu quero dizer com reforça? Eu quero dizer que mais a gente reeduca, ou educa, dependendo do contexto, o nosso cérebro a se comportar daquela forma. Então, quanto mais você imaginar e trazer de fato a confiança ao dirigir, vai chegar o momento que você dirige, você entra no carro e aquela confiança surge. Você pode ficar criando gatilhos nesse processo de imaginar, por exemplo. Você pode imaginar que ao olhar o retrovisor, você sente a confiança. Entende? Ao sentar no banco do motorista, você coloca suas costas eretas e sente a confiança. Ou seja, você vai criando gatilhos que vai reeducando o seu cérebro qual recurso você necessita naquele contexto.
É muito importante, Kelly Rocha, é muito importante a gente entender que tudo que nós necessitamos para fazer algo bem feito são recursos. Apenas isso. Quando não temos recursos, nós temos problemas. Olha como é simples. Se você pudesse sentir confiança, alegria, paz interior, amor próprio, autoaceitação, felicidade, você teria problemas? Assim que você estalasse o dedo. Não que funciona assim, tá? Não é mágica. É um processo estruturado. Mas sempre que você decidisse obter um recurso em qualquer contexto, você nunca teria problemas. O meu cliente, por exemplo, ele é meu cliente porque ele está dizendo que em algum contexto ele não está conseguindo acessar o recurso. Então, quando nós temos um objetivo bem específico, a auto-hipnose lida com momentos específicos, ok? Não vago, momentos específicos. Basta apenas perguntar qual recurso está faltando naquele contexto e imaginar. Fazer as etapas da auto-hipnose não é só fechar os olhos e imaginar, tá? Tem todas as etapas iniciais. E sentir isso, criar isso dentro de você, porque dessa forma você vai estar criando conexões neurais. Essas conexões neurais, elas vão ser ativadas na experiência real, porque pouco importa, ok? Vamos lá, deixa eu só seguir aqui, grande Anderson, Luiz Felipe, olha, grande Luiz, que você já sabe a origem do medo. Não, calma, Luiz, é assim, tipo, origem, eu nunca sou uma pessoa que trabalha com causas, com origem, eu prefiro ser direcionado para os recursos, é muito mais fácil. É muito mais fácil a gente trazer recursos para se mover, para se direcionar no mundo baseado com os recursos, ok? Então, por exemplo, se eu quero, por algum motivo, investigar uma causa, eu preciso estar dentro de um recurso. Por quê? Porque senão eu vou me perder, senão eu vou me tornar a causa, senão eu vou me tornar o medo. Ou seja, eu só vou reforçar. Foque em recursos. Se eu quero construir uma casa, eu não vou focar nos problemas que eu posso ter. É um absurdo. Por exemplo, eu já construí uma casa do zero. Se eu pensasse, nossa, eu vou gastar muito dinheiro. Caramba, o material é muito caro. Vai demorar muito. Ou seja, eu estou focando nos medos, eu estou focando nas origens, etc. Eu nunca vou conseguir me mover, eu nunca vou conseguir agir. Por outro lado, se eu começo a olhar uma casa já construída, se eu consigo vivenciar internamente momentos felizes dentro dessa casa, eu estou baseando nos recursos. E dessa forma eu consigo me mover, eu consigo conquistar o resultado mais rápido. Foque nos recursos. É sempre uma escolha. É sempre uma escolha. E é a gente que escolhe, ok? Agora, para finalizar, como que eu estruturei a auto-hipnose? Como eu, Anderson Lopes, estruturei a auto-hipnose. Não é o único método, tá? Mas é a forma que eu definitivamente consegui conquistar resultados. Como, por exemplo, eu era uma pessoa extremamente tímida. A minha primeira vez que eu palestrei entre aspas, que era uma apresentação na escola, eu peguei um papel e minha mão ficou assim, ó. Sem brincadeira, a minha mão ficava assim, ó. Então sim, foi uma experiência traumática a ponto de eu jamais imaginar estar diante de uma palestra ensinando pessoas, porque eu tinha uma experiência que a minha mão ficava assim, ó, tremendo, foi absurdo isso, a ponto que eu larguei o papel e saí correndo. Os alunos começaram a rir demais, até a professora riu, e foi engraçado, só que para mim não. Então, óbvio, gerou um trauma. Então, através da auto-hipnose, eu consegui dessensibilizar esse trauma e reconstruir, reeducar, para me sentir confiante, para me sentir seguro nesse contexto. E, obviamente, que não só apenas nesse, mas diversos outros traumas. Só que não dá para você começar a auto-hipnose para resolver os seus traumas. Calma, vai devagar. Muitas pessoas leem os resultados fantásticos que a auto-hipnose faz, e faz mesmo. É incrível os resultados com a auto-hipnose. Mas você precisa dominar a ferramenta, a estrutura, o passo a passo. Muitas pessoas elas já chegam e falam, ai, que fantástico, que maravilha, eu vou liberar o meu trauma de infância agora mesmo. Aí fecha os olhos. E o que ela faz? Ela reforça o trauma. Ela sai pior. Ela ativa a conexão do estado problema, do trauma, e passa a viver isso mais ativo no dia a dia. Por quê? Porque ela não estruturou. Quando lidamos com trauma, precisamos entender de estruturas internas, enfraquecer traumas, criar, reeducar, ok? Então vá devagar. Então como que seria esse vá devagar? Em vez de buscar recursos, não é melhor ir com medo mesmo? Se você entende a estrutura da terapia, sim. Por quê? Com a intenção de ativar o medo. Mas o que você vai fazer em seguida para dessensibilizar esse medo? É muito importante, Kelly, a gente entender isso. Por exemplo, o que nós focamos, nós expandimos.
Ponto. Isso não é magia, tá? A ciência explica. O que nós focamos, se é um problema, se é uma emoção negativa, ao focar, ao relembrar isso, você vai ativar a conexão neural associada ao medo, no caso. E isso vai expandir. E quando isso expandir, esse medo expandir, você vai começar a olhar tudo, a criar significados acerca deste medo. Eu tenho medo de dirigir por causa disso. Eu tenho medo de dirigir porque minha amiga disse isso. Ou seja, talvez não tenha relevância nenhuma para o processo. Então, se você olha para o medo, a pergunta é: o que você vai fazer em seguida para dessensibilizar este medo? Ou seja, enfraquecer. Qual técnica terapêutica, técnica integrativa você vai utilizar em você mesmo? Porque você precisa dessensibilizar, afastar isso de você. Aí quando você afasta esse medo, que você se reeduca. O que eu quero sentir no lugar daquilo? Mas, se você não sabe dessensibilizar, se você não sabe afastar, se você não reconhece a estrutura, comece pelo recurso. Permita que o recurso te ensine como a Kelly precisa fazer naquele contexto. Mas se você entende de terapia, se você entende de estruturas terapêuticas, ok, é melhor ainda você ativar o estado do problema. Só que isso é o que eu estava falando antes. As pessoas, elas querem trabalhar os traumas da infância, as coisas mais difíceis, e tá certo. Deve ser assim. A autonomia, nunca depender de ninguém para mudanças internas. E eu sou terapeuta. E é estranho falar isso? Para mim não é estranho, porque o meu valor é gerar... Voltou. Então vamos lá. Então aí a pessoa, ela descobre essa tal de auto-hipnose, aí ela pensa: caramba, dá pra parar de fumar, dá pra emagrecer, dá pra liberar crenças negativas, dá pra construir objetivos e vivenciar como se fosse real. Fantástico, vou voltar para o trauma. Só que aí ela relembra o trauma, e se ela utilizou a intenção, se ela utilizou as etapas, o que acontece? Ela vai estar mais engajada, ela vai estar mais concentrada. E assim que ela retornar para o trauma, o que acontece? Ativação. Vai trazer aquilo à tona. E quando você traz à tona, você simplesmente reforça se você não dessensibilizar. Aí a pessoa abre os olhos, chorando, e fala: meu, auto-hipnose não serve para nada, eu saí pior do que entrei. Por quê? Porque ela quis utilizar uma ferramenta fantástica sem o domínio de estruturas terapêuticas. Quando a nossa intenção é liberar traumas, nós precisamos entender de estruturas terapêuticas. Como o Alisson muito bem falado disse, vamos de meta-padrão. Aí, manda o meta-padrão. Mas para você entender o meta-padrão, você precisa sim entender de terapia. Então, seguindo, como começar a utilizar a auto-hipnose de forma segura, a ponto de que a cada pequeno passo você se sinta confiante, corajoso ou corajosa, seguro, para começar a se libertar de traumas e crenças negativas. Mas não é o ponto inicial. Então, como fazer isso? Como eu fiz? Bem, eu comecei apenas com relaxamento. Por quê? Todo mundo sabe, ou tem facilidade, ou deseja se sentir mais relaxado. É fácil se sentir relaxado. Só que nem todo mundo tem a facilidade de relaxar rápido ou trazer o relaxamento no contexto necessário. Por exemplo, você está no seu trabalho e você está dentro de um estado, você está com raiva no seu trabalho. Não seria fascinante você puder distanciar, dissociar dessa raiva e voltar a se sentir relaxado? Sentir relaxado é fácil. Então, utilize essa estrutura que a gente falou hoje apenas com a intenção de se sentir mais relaxado no seu dia a dia. Ao ponto que, quando você começar a descobrir que você está de fato mais relaxado no seu dia a dia, e como que a gente descobre isso? É muito simples. Momentos que a gente ia explodir, a gente começa a ter escolhas. Olha só que fascinante. Algumas palavras que a gente falava no automático, parece que a gente escolhe estar mais concentrado em nós mesmos, mais relaxados. A gente descobre que a gente tem a tendência no dia a dia de, quando a gente não tem nada para fazer, de simplesmente sentar e de relaxar, fechar os olhos e relaxar. Ou seja, isso são indicativos de que o relaxamento está se tornando um processo automatizado na sua vida. Você escolhe facilmente se quer ou não se sentir relaxado. E se você, a partir de hoje, utilizar essa estrutura que eu passei, que é bem simples e não demora nem um minuto, apenas com a intenção de se sentir relaxado, até 3 dias fazendo apenas isso, e muito importante, se concentrando e engajando, criando um ritual. Você vai descobrir que no 3º dia, ou pode ser um pouco mais, para mim foi no 3º dia, o relaxamento vai ser sim um processo de escolha.
Você vai descobrir ser mais relaxado no seu dia a dia. E o próprio relaxamento, ele é extremamente terapêutico. Extremamente terapêutico. E quando a gente descobre que posso estar mais relaxado, o relaxamento se torna uma âncora. Esse é o ponto onde eu queria chegar. Por quê? Porque vamos supor que você vai fazer uma auto-hipnose para trabalhar seus traumas. Você precisa sim ter uma forma de uma âncora, por assim dizer, quando necessário. Quando necessário. Quando você descobre que você construiu internamente uma resposta automática, benéfica e positiva que veio da sua escolha, então você descobre também que você pode fazer outros pequenos passos dentro deste gatilho, dentro desta âncora. Este é o ponto. Por isso que eu falo, inicie com recursos. Inicie com recursos. Uma metáfora bem ruim até, mas eu vou falar mesmo assim. Quando você vai num campo de batalha, você se prepara. Você se prepara. Você não vai enfrentar um batalhão sem se preparar, sem armadura, sem estar equipado, sem estratégia. Não vai. Então não faça isso. Você vai lá e já entra no meio do medo. Você vai lá, já entra no meio da raiva, já entra no meio da dor. Você vai se perder naquilo tudo, vai reforçar e vai se sentir pior. Então comece com recursos, pequenos passos. Inicie com relaxamento. Relaxamento é muito fácil, muito fácil. Alisson Volney, grande Alisson, ótima ideia, falando de salvar. Eu acredito que eu vou deixar salvo, vai demorar um pouco, tá? Talvez daqui 3, 4 dias no canal do YouTube, mas eu aviso no meu Instagram. Para entender, basta fazer o curso com esse mestre. Obrigado, Alisson. Alisson, fantástico. Sim, o meta padrão. O meta padrão é a estrutura da terapia de resultados rápidos. E o metapadrão, você não precisa ser terapeuta, você não precisa querer ajudar o próximo, por mais que eu acho que todo mundo deseja no fundo isso. O metapadrão, ele também é uma autoterapia. Quando você tem técnicas terapêuticas, quando você entende terapia, aí sim você utiliza a auto-hipnose para libertar-se de crenças e de traumas, ok? E é um processo extremamente simples, mas comece com relaxamento. O próprio relaxamento vai fazer mudanças significativas na sua vida, ok? Eu fiz a anotação de agradecer a presença de todos vocês, quem ficou do início até o fim, e de coração, eu espero que esse conhecimento ele não fique apenas na teoria, apenas superficial, algo que você acha legal, que legalzinho, interessante, depois esquece. Não, faça isso na prática, comece a treinar isso, porque você já está fazendo. O convite dessa live foi sempre que você começasse a fazer de forma que você escolhe os resultados que você quer obter, e melhor ainda, que você saia do automatismo, das programações automáticas rodando o tempo inteiro. E que a cada dia seja um dia novo, ok? Quero a estrutura da auto-hipnose. Zelma, eu vou deixar salvo essa live, ok? Assim que eu colocar no meu canal do YouTube, eu aviso no meu Instagram. Nos stories, tem que ficar de olho nos stories, tá bom? Obrigado, boa noite, até a próxima. Até mais, tchau!